Graça e paz, aqui é o seminarista Vinícius Rivas Basto, do terceiro período do curso Teológico Livre do Instituto Wesleyano de Educação. Esse vídeo aqui é uma atividade proposta pela disciplina de pregação bíblica, que é o terceiro período, onde será feita uma meditação no sermão a partir de tudo que foi ensinado e proposto pelo professor durante as aulas. Amém? Então quero convidar você a estarmos lendo aqui o nosso versículo e a nossa pregação, que tem como tema: quem é você quando Deus te permite perder? E o nosso texto base se encontra lá em Jó, capítulo 13, versículo 15. Está escrito assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, defenderei meus caminhos diante dele. No livro de Jó, nós temos essa afirmação feita pelo próprio Jó, onde ele afirma que, ainda que Deus o mate, ainda que Deus tire a sua vida, ele afirma com força e com convicção que nele ele esperará. E nós vamos agora tentar entender por que Jó afirma isso, por que ele fala isso. Uma afirmação tão profunda, tão forte, tão séria, de alguém que está disposto a perder a sua vida, mas ainda permanece firme naquilo que ele espera no próprio Senhor, no próprio Deus. E antes de mais nada, eu quero te dar um contexto dessa afirmação. Jó, ele está numa situação onde ele perdeu já praticamente tudo que ele tinha. Se nós olharmos para a história de Jó, nós vamos ver que Jó foi um homem muito rico. Os primeiros 2 capítulos do livro de Jó, eles afirmam que Jó, ele era um homem reto, honesto, ele era temente ao Senhor. Jó, ele tinha muitos filhos, uma família linda, uma família maravilhosa. Jó tinha muitas posses, muitos servos, tinha uma reputação ilibada. E a Bíblia afirma que o próprio Senhor dava bom testemunho de Jó. Então nós podemos afirmar aqui, sem problemas, sem dúvidas, que Jó de fato ele era um homem muito rico, um homem muito abençoado, um homem que tinha tudo. Mas aí então Satanás, procurando daquilo do que acusar Jó, resolve propor um desafio diante de Deus, do qual Deus permite que Jó passe por coisas terríveis, onde Jó, através da ação do inimigo, perde seus filhos, através da ação do inimigo perde suas posses, suas casas, ele perde seus servos, ele perde todo o seu dinheiro, e não bastante ainda vem a perder sua saúde de uma maneira onde ele fica num estado deplorável. A palavra fala e afirma que ele permanece de uma forma totalmente em seu corpo todo completo em chagas, onde ele precisava catar restos de telhas para que pudesse raspar a sua pele. Tamanha eram as feridas e dolorosa que ele se encontrava. Então Jó, nós temos aqui um antes e depois da vida de Jó. Jó, ele era um homem que tinha tudo, e depois ele era depois dos primeiros 2 capítulos, Jó agora é um homem que não tem nada. E é nesse contexto que eu quero trabalhar com vocês essa pergunta: quem é você quando Deus te permite perder? Quem foi Jó depois que Deus permitiu que ele perdesse tudo aquilo que ele tinha? E a resposta, nós encontramos essa resposta nos 2 últimos capítulos, do livro de Jó. O capítulo 42 do livro de Jó, nós temos a resposta daquilo que Jó se tornou diante de Deus, depois de perder tudo, depois de passar por todas as suas provações, depois de experimentar toda a dor, toda a tristeza e todas as perdas. Nós descobrimos quem Jó se torna depois de perder. Nós voltamos aqui, antes de Jó, ele era um homem rico, um homem com muitas posses, um homem com muita reputação. Diante de Deus ele era um homem íntegro, honesto, reto, mas Deus permite que coisas aconteçam na vida de Jó. E nós vamos entender agora quem Jó se torna depois de perder tudo. Jó está escrito assim no capítulo 42, versículo 1. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse:
Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Olha que interessante. Jó ainda, mesmo que tenha perdido tudo aquilo que ele tinha, Jó era alguém que reconhecia a onipotência do Senhor. Mesmo ele perdendo suas posses, sua família, sua saúde, Jó entendia que, entendeu e reconheceu que ele era fraco e que ele precisava do Senhor. Quando ele reconhece que todos os planos que o Senhor tem não podem ser impedidos, que para ele nada é impossível, no versículo 2 ele fala e afirma isso. Ele reconhece que ele é fraco, que ele tem fraquezas, ele é fraco fisicamente, ele tem fraquezas morais, ele tem fraquezas emocionais, espirituais, mas Deus é soberano. Mas ele reconhece e entende que para Deus nada é impossível, que mesmo naquela situação em que ele estava, Deus continuava sendo o mesmo, Deus continuava sendo soberano, Deus continuava santo, poderoso, Deus continuava onipotente. E ao reconhecer isso, Jó demonstra uma humildade diante de Deus, porque ele mesmo afirma que se Deus deu tudo para ele, Deus tiraria. Então Jó permanece fiel ao Senhor, mesmo depois de ter tudo, e agora que perdeu tudo, Jó ainda permanece alguém que reconhece o poder de Deus na sua vida, que reconhece que Deus ainda está no controle. Jó agora, depois que perdeu tudo, agora é alguém que confia nos planos de Deus. No versículo 42 ainda ele fala, ele reafirma que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Logo, tudo aquilo que ele está vivendo, tudo aquilo que ele está sofrendo, todas as suas angústias, as suas aflições, tem um propósito especial em tudo isso. E o Senhor, e ele confia no Senhor que Deus fará coisas grandes na vida dele, que Deus fará coisas maravilhosas na vida dele, que a partir daquilo ali Deus mudará o seu destino, que a partir daquilo ali Deus será justo e misericordioso com ele. Então nós temos essa visão de Jó, alguém que confia nos planos de Deus. E é muito diferente de muitos que quando perdem tudo na sua vida, se tornam alguém que não acreditam mais no Senhor, não reconhecem mais o Senhor como seu Deus, não confiam mais nos planos de Deus, não acreditam mais na onipotência do Senhor. Então nós temos essa visão de Jó, de alguém que mesmo depois de perder tudo, ainda reconhece o Senhor como onipotente na sua vida. E é assim que devemos ser em relação ao Senhor. Mesmo que as coisas não dêem certo na nossa vida, mesmo que percamos coisas, nós ainda devemos permanecer pessoas que reconhecem o Senhor, mesmo depois de perdermos tudo aquilo que nós amávamos ou tínhamos por prazer. E por fim, Jó reconhece que Jó se torna alguém que conhece a Deus com os seus próprios olhos. Nos primeiros 2 capítulos do livro de Jó, é dito que Deus tinha bom testemunho de Jó. É dito que Deus tinha a respeito de Jó os melhores conceitos. Deus chama o próprio Jó de homem justo, reto, íntegro, homem que se desvia do mal, homem que se desvia do pecado. Jó era um homem que prestava culto regularmente, cultuava, prestava sacrifício. Ele não falhava nas suas obrigações religiosas. Era alguém que estava sempre prestando culto e adoração ao Senhor. Mas ainda assim, olha o que o próprio João fala e afirma no versículo 5 do capítulo 42. Ele diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Aqui há um homem que depois de perder tudo, agora conheceu o Senhor completamente. E é isso que acontece muitas vezes conosco, que conhecemos apenas a Deus nos momentos bons da nossa vida. E quando acontecem as coisas ruins na nossa vida, na nossa caminhada, quando perdemos coisas que consideramos importantes para nós achamos que não é o Senhor, nós achamos que não vem da parte de Deus, quando na verdade é Deus se manifestando de uma outra maneira,
querendo nos ensinar algo diferente, querendo nos amadurecer, querendo nos lapidar, nos tornar cada vez mais santos, mais puros e perfeitos diante dele. Só que nós rejeitamos esse ensinamento do Senhor e acabamos por sofrer ainda coisas ainda piores. E como o próprio Jó afirma, antes eu só te conhecia de ouvir falar. É interessante que Jó, mesmo prestando culto, mesmo prestando toda a sua adoração regularmente, mesmo Deus dando bom testemunho dele, Jó afirma que ele não conhecia Deus, que ele somente conhecia de ouvir falar. E isso é interessante porque é o próprio Jó reconhecendo que, mesmo ele tendo tudo que ele tinha, ele ainda não conhecia Deus. E agora, somente depois de ele perder tudo, agora sim, ele conhecia Deus de ver com os seus próprios olhos. Às vezes o Senhor permite que nós percamos coisas na nossa vida, na nossa caminhada, para que a gente venha ter um verdadeiro conhecimento de quem Ele é. Talvez nós só conhecemos um Deus que nós mesmos criamos diante das bênçãos que nós recebemos, mas não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que está nos céus, que está sentado no trono. E Deus, na sua misericórdia, Ele entende que Ele precisa se revelar e revelar a sua grandeza para nós. Então permite que coisas aconteçam. Desde o início, Deus esteve sempre no controle da vida de Jó. E Jó, ele reconhece que ele só poderia suportar todas essas coisas se nele esperasse, se nele ele permanecesse, se ele permanecesse firme no Senhor. E é isso que eu retomo o texto original. Jó afirma assim que ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque Jó entendeu que somente na presença do Senhor ele seria capaz de suportar todas as dores e as aflições que ele viveu. Somente na presença, somente esperando no Senhor. E essa é a minha conclusão, que nós devemos permanecer esperando no Senhor, ainda que estejamos em momentos de dificuldade, de perca, de aflição, de tristeza. Se permanecermos esperando no Senhor, firmes, fiéis, como servos obedientes à sua palavra e confiando que Ele é soberano e o controle está na mão dele, permaneceremos firmes, esperando, mesmo que ainda nós morremos, mesmo que venhamos perder a nossa vida, mas o nosso testemunho, a nossa fé estará nas mãos do Senhor e Ele reconhecerá isso. Então que venhamos ter esse mesmo discernimento de Jó, de esperar no Senhor, ainda que as dificuldades venham, ainda que as dificuldades aconteçam, batam na nossa porta, destruam a nossa família, destruam as nossas bênçãos, destruam a nossa casa, nosso emprego, ainda que venham os inimigos e levem tudo que nós achamos que é bom para nós. Mas Deus ainda está no controle e devemos permanecer esperando nele. Assim eu concluo a minha meditação. Que Deus o abençoe e guarde cada um de vocês. Amém.